muita paz, muita luz a todos. Então, dando continuidade ao nosso seminário especial sobre liberte-se, hoje então nós vamos falar do chefe, liberte-se de seu chefe, né? Então vamos tentar entender o significado disso, né? O significado desse contexto, né? Na verdade, é muito interessante que toda a nossa sociedade, a sociedade capitalista, né? Ela está montada num sistema que nós chamamos de sistema empresarial. Tá? O que uma empresa faz? A maioria das empresas, né, ela produz, né, chamado bens de consumo, né, em todos os níveis. Tá? Muitos produtos necessários à sociedade, não tenha dúvida nenhuma, necessário ao ser humano, né? Produz remédios, produz alimentos, né? Produz uma série de facilidades para a humanidade, isso sem dúvida nenhuma, né? Não vamos discutir isso. Mas é como as coisas estão organizadas, como o ser humano, dentro dessa sociedade, né? O ser humano como o ser humano, ele é simplesmente tratado como um androide. Tá? Charlie Chaplin, na época dos desenhos mudos, né, quando a Revolução Industrial, né, começa a acentuar-se cada vez mais, Charlie Chaplin faz um filme chamado Tempos Modernos, né? Onde ele vai trabalhar numa indústria lá, e ele fica lá naquela indústria de produção, naquela produção em massa. E você percebe que o ser humano ele se transformou num robô, num androide, numa peça de uma grande máquina, de um grande sistema industrial, né? Essa é uma questão fundamental. Esse filme ele critica muito isso, né? Eu, por exemplo, a minha experiência de vida, quando eu fui fazer estágio, eu me formei no Colégio Técnico de Mecânica aqui na cidade de Limeira, eu fui fazer estágio numa indústria de rodas aqui em Limeira, que fabrica rodas para caminhão, carro, trator. Tá? Então, como é que funciona o sistema de produção? Então, e era uma indústria de chaparia, né? Mexe muito com chapa, então barulho ensurdecedor o tempo todo, tem que trabalhar com coisa na orelha aqui, né? E aí, tem um rapaz que ele fica controlando, tem o pessoal que fica trabalhando, né, que fica produzindo ali, tem o chefe da seção que fica cuidando daquela seção, olhando todo trabalhador se trabalha ou não, se dá algum problema, fica tudo ali. E aí fica um cara que ele fica com uma pranchetinha na mão e ele é chamado, né, na verdade, de apontador. Esse cara ele fica contando quantas peças você produz por hora. Cada funcionário ali. Entendeu? Para ver se você realmente está dando tudo de si. Se você está trabalhando mesmo, não está fazendo corpo mole, né? Se você não está, né? Então o cara fica ali em cima de você, né? Você não pode piscar, não pode, tem que ficar trabalhando, tem que produzir, ficar ali naquele pau o dia inteiro produzindo. Aí nessa indústria tinha uma seção, deixa eu explicar para vocês, para você ver o que é condições de trabalho. Tinha uma seção de solda. Os caras tinham que pegar a parte da roda, parte interna da roda, e soldar. Essa solda não era eletrônica, era solda manual. Tá? Os caras entravam, por exemplo, eles vestiam uma roupa, eles tinham uma máscara, uma roupa de couro. Imagine num calor de 35 graus, né? Não tem ar-condicionado, não tem nada. 35 graus, o cara entra numa cabine, são uns 30, 40 soldadores. E aí, um trilho vai trazendo as rodas, ele para no escaninho dele e ele tem que soldar. E aquilo levando uma fumaceira, mais uma fumaceira daquela solda. Imagine o cara, 7, 8, 9 horas por dia naquela situação. Ali. Sai outra o dia inteiro. Então, o que acontece? O homem vira uma máquina.
Tá? Porque você não pode olhar, às vezes você está lá no seu escritório tranquilo, você tem que olhar outras coisas que existem no mundo, como a sociedade foi mudada, como ela foi transformada. Né? Então, ele é uma máquina. O ser humano está morto aqui, ó. O humano aqui, ó. O ser humano está morto. Nem vamos falar do espírito, nem vamos falar da alma. Tá? O ser humano mesmo está morto. Tá? Aí, presta bem atenção. Esse cara está trabalhando, fica criando uma máquina, um Android. Aí toda empresa, o que ela faz? No fim de semana, ela monta um clubezinho lá, da esporte, ginástica, tal, para que desestresse esse trabalhador e na segunda-feira ele esteja produtivo novamente. Ele estava produzindo novamente. Agora, se um cara começa a pirar, começa a ficar meio maluco, aí vamos levar esse cara para o médico, vamos levar ele para o psicólogo. Porque esse cara não está funcionando bem. Ele não está produzindo mais. Então, o psicólogo das indústrias tem que fazer o quê? Consertar o cara, consertar essa máquina, para que segunda-feira ele volte a trabalhar e ser normal. E volte a ser normal. Entendeu? Então, é uma questão muito, muito doentia. Por isso, nós somos uma sociedade de pessoas doentes. Tá? Pessoas que vivem apenas sonhando. Né? Você está entendendo? Então, e para manter isso aqui, é um sistema de escravidão. Tá? Porque você necessita de um pouco de dinheiro, né, para pagar suas contas. Né? Então, como você precisa de dinheiro para pagar sua conta, pagar aluguel, para comer, então você se sujeita a esse tipo de trabalho, a esse tipo de condição de ser uma máquina, de ser um androide, de ser alguém que fica lá o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Tá? Então, esse é o mundo moderno. Né? Você é o número dentro da empresa. De uma empresa grande, principalmente. Qualquer coisa você manda embora e põe um outro no lugar. Ninguém está nem aí com você, se você está bem, se não está. Se está necessitado ou se não está. Né? O cara te manda embora mesmo e põe outro no teu lugar numa boa. Então, você sempre vai ser comandado por algo chamado chefe. Esse chefe é aquele que te escraviza. Aquele que te transforma numa máquina, transforma num androide, porque você, por outro lado, foi escravizado ideologicamente, né? E você está preso ao mundo material, onde você, para existir, para viver, você precisa ganhar um dinheiro. E a única forma que você entende de ganhar dinheiro é arrumando um emprego. Você percebeu que todas as pessoas querem arrumar um emprego. E para emprego significa se sujeitar a um chefe, se sujeitar a um patrão, se sujeitar a um sistema de consumo. Né? Muito raro, mas muito raro são as pessoas que dão a volta por cima e procuram realizar o seu próprio trabalho. Sem ter nenhum chefe. Eliminar esse atravessador, esse cara que nos explora. Tentando criar... Eu pensei muito na minha vida como eu ia fazer isso. Como eu ia me libertar. Né? Porque todo lugar que você vai, você tem um chefe. Estava na universidade, tinha lá meu orientador. Tinha lá o chefe do departamento. Se você não faz as coisas do jeito que ele quer, você está ferrado. Né? Aí eu ia dar aula nos colégios, cursinhos e outros lugares. Aí tinha
Sempre aquela competição, um monte de outros professores competindo com você para pegar mais aula, para ganhar mais dinheiro, para ter um salário melhor. É uma competição. E o chefe sempre te olhando, levando você na rédea ali. Você não pode dar um pingo fora, seu chefe te estrepa, né? Então, eu não vivia uma liberdade que eu sonhava. Eu era um escravo do sistema, né? Então, chegou um dia na minha vida que eu sentei comigo e falei, eu não posso viver desse jeito, eu preciso me libertar. Eu preciso encontrar uma maneira de sobreviver nesse mundo e sendo livre, não tendo ninguém mandando em minha vida, ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. Eu preciso me libertar. Então eu dei um jeito, eu usei a minha criatividade, falei, eu vou montar um jeito que eu quero viver. Eu vou montar uma escola espiritualista, esotérica, porque eu sou professor, então vou usar esse meu talento de professor, mas eu não vou ter nenhum chefe, nem sócio, nem sócio. Eu vou montar uma escolinha minha, né? Eu vou dar as minhas aulas, estar no caminho que eu quero estar na minha vida, que é o meu caminho espiritual, que é a minha prática de meditação, de tai chi, de kung fu, e trazer as pessoas para caminhar junto comigo, caminhar junto. Tá? Foi a maneira que eu encontrei de me libertar dessa escravidão social. Tá? Quantas e quantas indústrias não produzem supérfluo? Não produzem coisas que não tem absolutamente... Ninguém sentiria falta se não existisse. Você está entendendo? Então, nós somos inundados de porcaria. Nós somos inundados de coisas desnecessárias. O tempo todo. Tá? Então, nós teríamos que construir uma maneira... Porque aqui, o ser humano é uma máquina, é um androide, não existe o espírito está morto, morreu, acabou. É a filosofia capitalista, é a filosofia social e a filosofia marxista também. Tá? A filosofia marxista acha que se você tiver um emprego, tiver um salário, botar na sociedade, você está feliz e realizado como ser. Você não precisa de nada espiritual, você não precisa de nada religioso. Isso é tudo bobagem, isso é ópio. Né? Então, nós vivemos num mundo onde praticamente o espírito está morto. O espírito não consegue se manifestar. Então essa foi a minha grande crítica. Para o espírito se manifestar, como é que o espírito pode se manifestar se você é um escravo, se o teu chefe fica 24 horas te enchendo o saco, forçando você a trabalhar, a produzir? Você não tem tempo para você. Você não tem tempo para a tua alma. Você não tem tempo para o teu espírito. Tá? Vocês têm que entrar dentro de uma indústria para ver como é que as pessoas trabalham. Vocês têm que entrar dentro para ver como é que é a escravidão. Olha as linhas de produção no Japão, na China. Você vê como os caras ficam lá naqueles computadores. O cara fábrica de computador, então, a gente bota chip aqui, o que não é eletrônico, o cara tem que ir lá e parafuso aqui, e fica aquela linha de produção, o cara fica 10 horas ali, mas o cara sai dali. Isso vai um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, nego, numa situação dessa. Entendeu? São poucos os seres humanos que param para fazer uma revolução. E outra, né? O indivíduo perde o emprego, ele entra em desespero. Ele corre procurar outro emprego. Eu aprendi na minha vida que quando você perde o emprego é a melhor coisa que pode acontecer na sua existência. Porque se você fosse criativo, você usaria este momento para mudar de vida, para fazer mudanças profundas no teu ser. E nunca mais voltar a procurar emprego. Você pode criar a sua própria maneira de sobreviver materialmente neste mundo. E outra, pensar muito bem o que você vai produzir, o que você vai levar para as pessoas, para o outro. Será que o que eu vou levar é uma coisa útil? Ou o que eu vou produzir não vai para bosta nenhuma, só para eu ganhar dinheiro? Então, a humanidade tem que mudar. Ela tem que construir novos caminhos, novos valores. Né? Eu pensei muito bem na minha vida o que eu ia levar para as pessoas como um mecanismo de troca, para eu receber em troca, né, o que eu chamava porque tudo é um mecanismo de troca. Eu dou algo, você me dá outro, certo? Essa é a questão fundamental da energia, é uma energia de movimento, né? Então eu sou um professor. Então, qual é o produto que eu vendia? Eu vendia as instruções, eu vendia as minhas aulas. É o que eu faço até hoje, eu vendo as minhas aulas, né? Instrução. Então, cada um de vocês vai ter um talento. Vocês têm que explorar esse talento
E você tem que construir o seu próprio caminho. Você acorda a hora que você quiser. Você dorme a hora que você quiser. Você trabalha a hora que você quiser. E você faz as coisas do jeito que você quiser. Isso é liberdade. E na liberdade, só na liberdade o espírito pode florescer. O espírito não pode florescer nessa escravidão. O espírito não tem espaço para florescer nessa escravidão.